Ok. Boa noite, amigos do grupo dos estudos do COF ISLS. Eu sou o Samuel Amaral. Este aqui é um pequeno vídeo para a apresentação da minha pessoa como membro desse grupo, nesta jornada que todos nós estamos a levar. Bom, quem sou eu? Eita. Caiu de novo. Eita, pego. Ô, dona Cleide, a senhora é daqui de Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Você também, Arthur? De Porto Alegre. Eu vi pelo sotaque. Tem um jeitinho bem parecido de falar. Não dá pra enganar, né? Não Jeitinho dá. de gaúcho, né? Isso todo mundo sabe, cara. Pelota? Uma vez eu tava conversando com o Felipe, ele disse que nasceu aqui. E eu já tinha visto no Facebook dele. Ele disse que tinha família aqui, mas que cresceu em São Paulo. Sim. Eu tinha 5 meses quando a gente foi para São Paulo. Mas a minha mãe e minhas irmãs ainda estão em Porto Alegre. Legal. O nome do Silan é Silan ou é Samuel? Se apresentou como Samuel. Então eu vou chamar ele de Silan. Vida louca. Não. Não ouvimos. Samuel? Conhece o Consegue meio me mais ouvir? leve, não? Agora sim. Ok. Desativei todos os vossos vídeos para não sobrecarregar a minha rede. Acho que podemos recomeçar. Podemos sim. Ok, obrigado. Esse é o meu vídeo de apresentação para os meus colegas do grupo de estudos do COF ICLS. Eu sou Samuel Amaral, nasci em Angola em 1988. Sou formado em engenharia mecânica. Bom, eu conheci o Olavo de Carvalho porque quando ainda fazia faculdade, eu consegui um plano de internet de banda larga, ilimitada, e eu ainda estava habituado com a internet aquela que disca, né? Que nós tínhamos em Angola, e comecei a assistir vídeos no YouTube de forma quase ilimitada, e calhou que eu encontrei um vídeo do Olavo, do Truth Speak, e partiu a partir daí, né? O que é que eu me interessei com isto? Bom, eu quero contar a história, porque contando a história é mais fácil nós percebermos onde é que eu estou aí. Né? Porque, achava que o Olavo era divertido, muitos palavrões, boas conversas, e até um certo ponto eu tinha um desejo de compreender o mundo. E o Olavo tentava explicar o Brasil aos brasileiros, e para mim aquilo era um pouco como um exercício didático, né? Quando você olha para um aquário, o que acontece no aquário não te diz respeito, você não morre se o aquário, todo mundo no aquário morrer, mas você aprende um pouco o que é que os peixes estão a fazer. Então, um pouco a visão que eu tinha dos problemas do Brasil e também dos problemas da política americana, porque eu tinha um desejo de perceber a política, porque também era um pouco adolescente. Bom, enfim, também sofria um pouco de libertarianismo juvenil, né? Influenciado por aquela turma do Cato Institute, e chegou um ponto que eu percebi que as ideias deles não explicavam bem o que se passava no mundo, era mais um esquema de aquilo que o Olavo diz de criar ação, né? Não é um esquema para explicar o que está a se passar, mas para moldar o comportamento das pessoas para um objetivo, né? Que é essa tal sociedade livre. Depois eu sentia uma repulsa pelo lado do libertarianismo social, então eu procurava uma outra explicação para as coisas. E finalmente me interessei porque eu reconheci, tinha quase um reconhecimento natural, que o Olavo era uma espécie de gênio. Eu não sabia que tipo de gênio era, mas
como na minha família já tinha pessoas também que tinham esse brilho e com quem eu gostava de conversar, então naturalmente reconheci que este tal senhor brasileiro tinha alguma coisa interessante para falar. Bom, depois da fase do divertimento, né, ver os vídeos, ler os livros, ler alguns artigos, isso levou muito tempo, são quase 10 anos, né? Chegou uma fase que eu comecei a compreender que eu estava a aprender algumas coisas importantes com o Olavo. E o que eu poderia chamar de alguns instrumentos intelectuais que eu adquiri com ele, né? O primeiro seria a teoria dos 4 discursos, né? Que eu me apercebi que, instintivamente, eu sabia que as pessoas nem sempre são honestas, né? Você sabe alguém quando está a falar para descrever uma coisa que está a acontecer ou quando está simplesmente a te enganar para tirar um dinheiro de você. Porém, há esse instinto natural, a teoria dos 4 discursos tenta explicar isso de uma maneira organizada, né? Depois, a lista do Otto Maria Carpo, da História da Literatura Ocidental, me permitiu tentar organizar a minha curiosidade em leituras. Terceiro, a questão do método nas ciências sociais, porque eu tinha o desejo de perceber o que estava a acontecer no meu mundo e, ao mesmo tempo, tinha aquele desejo juvenil de ser uma influência no mundo, porém, eu não estava a conseguir me orientar nisso, porque eu nem percebia o que estava acontecendo. Aquela história do cego no tiroteio. E o quarto instrumento, para mim, foi a teoria das 12 camadas da personalidade. Porque à medida que eu estava crescendo, eu estava percebendo que já não era uma criança, já não era um miúdo, e que eu tinha que ser alguma coisa. Eu não sabia o que eu tinha que ser, porque cá em Angola há uma coisa que decorre um pouco da história, e é se dá demasiada importância à educação escolar formal. Por quê? Porque antes da colonização nós tínhamos uma sociedade tradicional em que você já tinha um esquema social para aceder ao poder baseado em parentesco, baseado em rituais guerreiros, baseados talvez em agricultura, em comércio. Porém, a sociedade colonial traz consigo a sociedade moderna e uma das maneiras mais rápidas de se integrar nessa nova sociedade e aceder a mais poder e melhor posição social do que na sociedade tradicional era para a educação formal do estilo ocidental. Mas o que aconteceu? Essa simples realidade, naquele momento da história, tornou-se um reflexo em que cá em Angola, mas também no Congo, que é a sociedade na qual eu também percebo um pouco, é que as pessoas chegam a desprezar totalmente a educação pessoal e humana, né? Tentar educar o seu filho para ser um homem adulto, porque acham que o benefício social e econômico que ele terá com a educação formal será tão superior que vai, digamos, né, ajudar ela a ter a vida aceita. Bom, o quinto instrumento que eu podia aprender com o Olavo era o livro que ele tinha recomendado sobre a produção de informações estratégicas do Washington Platt. Obrigado, Braulio. Sim, do Washington Platt. E, em último, o método do Olavo, né, que é quando você conta uma história, ao contar a história, você se esclarece sobre a natureza da coisa e sobre a trajetória que você está indo. Bom, onde é que eu quero chegar com isto? Bom, depois de aprender todas essas coisas, lendo os vídeos e tudo mais, eu me deparei com um problema, que é o que é que eu quero fazer com isto que eu aprendi. E a verdade é que eu, no início, eu nem sabia o que é que eu queria fazer com aquilo. Que eu nem sei. Eu só sei que, olha, essas coisas são valiosas e poderá me dar um poder de ação no mundo, né? Ser uma pessoa importante, as pessoas admirarem você por ser inteligentinho, mas isso aqui é simplesmente um reflexo juvenil. Um reflexo juvenil até porque eu até pensava que eu queria ser um escritor, mas agora quando eu reflito eu vejo que não fiz nenhum esforço para ser um escritor e simplesmente queria uma desculpa para me sentir especial, né? Acho que é isto e toda essa transição para a vida adulta, porque o Olavo fala muito dessa questão de não é simplesmente a educação, não é simplesmente uma questão de adquirir conhecimento ou ideias, né? Mas de amadurecer como homem, né?
E parte disso é refletir sobre o que você tem feito, o que você tem sido. Bom, então, eu não sabia o que ia fazer com isso, tudo que eu aprendi. Então, eu comecei a pensar, olha, se calhar eu tenho que encontrar o meu destino, né? Não que eu acredite em predestinação, mas eu fiquei um pouco influenciado por causa das minhas leituras dos mitos gregos, né? Parece que não, mas os gregos têm uma questão que o herói ele tem que perceber o que está a acontecer no mundo onde ele está, qual é o caminho em que está a caminhar a sua cidade, a sua sociedade, e qual é o seu lugar dentro do que está a acontecer. E o que é que ele pode fazer ou não, né? Isto é a visão que eu tenho do destino. Então, eu estava a procurar saber qual é o meu destino no mundo. E, ultimamente, e fazer isso também iria me ajudar a aplicar um dos conselhos que o Olavo deu, que é, quando você não sabe o que você tem que fazer, tenta adquirir os instrumentos para que você esteja pronto para o que você deve fazer, né? Bom, então, primeira coisa, né? Encontrar o meu destino. Para encontrar o teu destino no mundo, eu estive a pensar, primeiro eu tenho que saber quem eu sou, né? Quem eu sou. Para saber quem você é, um dos primeiros pontos para você iniciar seria, por exemplo, você começar por uma pesquisa genealógica. E por que eu comecei primeiro com essa história de saber qual é o meu destino? Porque um dos conselhos do Olavo tem sido que aplicar o método Washington Platt para um problema pequeno. De porquê? Ao aplicar a um problema pequeno, de um modo didático, você vai aprendendo a melhor estudar os assuntos, saber o que é que você precisa saber para entender o problema, quais são os instrumentos, quais são as informações faltantes e quais são os esquemas que permitem você, que sejam como binóculos que te permitem você ver de maneira clara o que está a acontecer. Como ele diz, nem que seja a história do teu bairro. Então, eu tentei aplicar o mesmo método, mas na história de mim mesmo, inspirado, né, na questão do destino dos heróis gregos. Bom, para saber quem eu sou, a primeira coisa é talvez uma pesquisa genealógica. Quem eu sou, quem são os meus parentes, quem são os meus avós, bisavós. Será que aqui há alguém que tem um destino que se parece com o meu, que tem tendências que se parecem comigo, né? Segundo, eu estive a refletir sobre a origem das minhas ideias, a origem das minhas atitudes, né? Será que eu tenho essas ideias só porque são doces e agradáveis de falar pela boca para fora? Ou falo ela porque são uma representação exata daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, né? O segundo ponto é já fora de mim. Onde eu estou? Onde eu estou? Por quê? Quais são os fatores reais e materiais que contribuíram para a minha posição no mundo, né? Aquilo que o Olavo disse, o exemplo que ele diz que perguntaram aos alunos numa faculdade brasileira, né? A que classe social eles pertenciam. E sendo eles todos da classe burocrática, classe média, se achavam ser proletários, né? Então, se você não sabe onde é que você está, não sabe onde é que você pode ir, né? Um pouco a teoria dos mísseis. O míssil tem que calcular onde ele está para saber onde é que ele vai. Então, saber onde você está requer certos instrumentos, que é uma capacidade de fazer uma pesquisa histórica, né, de quais são os fatores históricos que influenciam sobre si. Porque eu vejo, por exemplo, se vocês estão familiarizados com aquele pessoal que eu chamo de Wakanda, os africanistas, então é um pessoal que acredita que um acontecimento, né, que aconteceu no Egito há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, tem tanta relevância na vida dele quanto a conversa que ele teve com o seu amigo, né, antes de ontem. Claro que o passado tem influência sobre nós, mas a influência do passado sobre nós é um pouco como as ondas criadas por uma pedra na água, né? À medida que vai se afastando do foco do acontecimento, as ondas vão perdendo força. Claro, tem uma influência, mas se nós não soubermos medir digamos, o peso dessa influência sobre nós, né? Você acaba estando numa situação meio histérica. Vocês querem ver isso? Vejam o caso dos africanistas.
Então, para saber onde você está, saber a história. Conhecer um pouco as circunstâncias econômicas que criaram o meio onde você está. Por exemplo, aquela história que o Olavo dizia, olha, qual eram as classes sociais às quais pertenciam teus antepassados, né? Qual é a tendência da tua família de geração em geração? Será que vocês estão a subir cada vez mais de classe social ou vocês estão a regredir cada vez mais de classe social? Porque é fácil pensar que cada um de nós é o herói máximo do nosso destino, do nosso nariz, e que podemos tudo, né? Mas a verdade é que estamos condicionados por fatores que já encontramos, e se esses fatores condicionam-nos tanto que, por mais que nós tentamos, nós não podemos progredir, né? Nós não podemos atingir um certo patamar, então o nosso destino não é esse patamar utópico, mas é talvez preparar a próxima geração para que eles possam atingir esse patamar, né? Então, e talvez, sabendo que você está, conhecer um pouco da política. Isto foi interessante para mim, porque a política cai. Eu sei que o Olavo diz muito que, olha, o Brasil, o que está acontecendo no Brasil nunca aconteceu nem na Zâmbia, né? Mas acho que ela exagera um pouco, porque muitos países estão em estado de decomposição intelectual tão avançado, similares ao do Brasil. E Angola tem um pouco disso. Porque quando eu estive a pensar, olha, quais são os fatores políticos, os mitos políticos, as ideias políticas que moldaram o meu lugar no mundo, né? Onde é que a minha família chegou, onde é que eu cheguei. E eu me apercebi que, se você vê, as pessoas não estão a fazer realmente a política usando a verdade, mas usando mitos e realmente só o discurso propagandístico, né? Não é um discurso de descrição da realidade, não é um discurso que te diz o que está a acontecer, mas um discurso que te diz o porquê você tem que estar chateado com alguma coisa e como você pode agir, né, para corrigir este mal. Ou seja, é um modo de pensar totalmente revolucionário. E, bom, sabendo onde eu estou, o quem eu sou, então, aí a ideia seria, no futuro, eu pensar, bom, sabendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu sei que o Olavo diz muito, olha, nós temos que evitar o pensamento revolucionário, mas acho que não estou a pensar como é que eu posso revolucionar a sociedade, mas o que é que eu posso fazer, né? Em que rio estou, onde é que vai a corrente e o que é que eu posso fazer para levar a canoa a bom porto. Bom, isso será o meu exercício pessoal de saber, né, onde é que eu estou, qual é o meu destino. Bom, isso é algo que eu não acabei, mas continuo a fazer. E depois surge a questão da pesquisa didática, né? Que é aplicar o método do Washington-Platt para um problema específico como um exercício de aprimoramento da minha capacidade de reconhecer a verdade. E escolhi um tema que tem a ver com a política de Angola. Vocês vão ver que tem um pouco a ver com o que eu falei antes, né? Que é, por exemplo, a questão de Cabinda. Cabinda é uma pequena província em Angola que quer independência do resto do país. Essa é a versão curta. Então, usando o método do Platt, eu tive que pensar, olha, quais são os argumentos contra e a favor? Estranhamente, os argumentos a favor disso estão completamente... é um problema que já acontece há quase 45 anos, né? Mas só em 2018 é que houve alguém que tentou formalizar os argumentos a favor da independência de Cabinda em um livro. Eu comprei esse livro e, ao ler o livro, me apercebi que não. Era simplesmente um discurso propagandístico. E aí percebi que não. Do mesmo jeito que o Olavo diz que, olha, no Brasil há falta de um esforço de descrever os acontecimentos e os processos sociais de modo claro, porque a necessidade política de criar ação política se sobrepõe à verdade. E o mesmo processo eu vi cá. E, estranhamente, procurei um livro contra a independência de Cabinda e não encontrei nenhum livro angolano. Encontrei um livro escrito por uma pesquisadora, creio, belga, que escreveu o livro porque ela foi chamada a testemunhar num processo que houve na Bélgica, porque esses independentistas fizeram um atentado terrorista contra a equipe
acho que era o Togo, e mataram 4 pessoas. Então foi preso um dos terroristas lá na Europa e foi julgado, e a senhora foi chamada para ser especialista, para testemunhar. E ela se interessou pelo caso e escreveu um livro, né, falando do Estatuto de Cabinda segundo o direito internacional. Então, eu perguntei, olha, se nós falamos tanto de política, a política, as eleições é o maior acontecimento da sociedade, né? Toda hora fala-se do que o presidente fez, do que o presidente não faz, do que a oposição quer ou não quer, mas no meio disso tudo não há um esforço de descrever o que está a acontecer. E aí eu me disse que não, se ninguém está a fazer isto, e eu tenho um pouco de capacidade de fazer isso, talvez o meu destino seja a pessoa que vai tentar descrever o que está a acontecer aos outros. Eu creio que deve haver algumas pessoas que estão a fazer o mesmo, sob diferente ponto de vista, mas até agora eu acho que falta mesmo uma luz para iluminar esse túnel. Bom, aplicando o método de Platt, fui mais para além das ideias, quem são os agentes envolvidos na questão? E passei a fazer uma pesquisa, por exemplo, para ver genealogicamente quem são as pessoas que estão envolvidas no tal movimento separatista, a que grupos sociais pertencem, quais são as ligações entre eles, né? Por exemplo, que eu encontrei que, na maioria dos casos, são pessoas que são partidos políticos apenas na boca. Quando você vê, são mais as pessoas que estão ligadas por questões de parentesco. Isto me levou um pouco à questão que, né, a modernidade nos promete a política, né? A política republicana, o reino das ideias, mas quando você vê, em muitos casos, são lutas dinásticas em que os outros partidários servem para encobrir, né, as facções em luta. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, afinal, qual é a influência ideológica, né, sobre estes grupos? E não só sobre este, mas, por exemplo, sobre os grupos que estão no poder em Angola, os outros partidos políticos. Você vê que a maioria das ideias políticas que nós temos em voga, claro, são ideias de cunho socialista, de cunho comunista. Por quê? Porque a origem intelectual das elites angolanas é o trabalho feito pela União Soviética para influenciar as elites dos países então colonizados. E você vê que a União Soviética patrocinou várias conferências, né, de pan-africanas, vários encontros acho que era o Como no Sol, e que muitas dessas elites que agora governam foram influenciadas nestes eventos, e a inteligência soviética, por exemplo, tinha infiltrado as universidades portuguesas onde as elites angolanas estudavam, e a Casa dos Estudantes do Império, que era uma associação de estudantes das colônias portuguesas, era tão infiltrada que era o ponto de coordenação dos ativistas comunistas antes da independência de Angola. Bom, isto é a parte de ver quais são os agentes, né? O outro ponto que eu estive a pensar, olha, eu já sei quais são os argumentos contra a favor, quais são os agentes, quem beneficia pela aplicação da ideia materialmente, né? E depois a realidade. Os agentes políticos estão a dizer uma coisa ou outra, mas o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer, né? Isto me levou a tentar pensar, olha, quais eram as relações reais entre Cabinda e Angola no período colonial, no período pré-colonial. Para saber disto, eu tinha que saber como é que era a vida das pessoas antes da colônia e qual era a vida das pessoas durante a colônia, né? E são tudo informações necessárias para eu poder chegar a uma conclusão sobre essa questão, né? E parece alguma coisa pequena, mas me levou a ter que aprender muito mais. Por exemplo, tive que saber a teoria dos impérios, o que é que são impérios, né? O que é que são movimentos separatistas, qual é a dinâmica dos movimentos separatistas, qual é a dinâmica das lutas políticas. Então, de um pequeno assunto abriu-me muitas portas, né? Bom, o que é que eu estou a tentar fazer para o futuro?
Bom, para o futuro, o que eu estou a tentar fazer é completar, claro, os exercícios e as aulas do COF, né? Completar de ler a lista do Karpov, tentar criar um grupo de estudos locais, porque estando apenas sozinho ou simplesmente comunicando com pessoas por internet, não é a melhor forma de estudar. Como disse o próprio Olavo, as pessoas têm que tentar criar grupos e estudar em grupo. Porque o autodidatismo não é um talento que é dado a todos. E a pesquisa que eu gostaria de fazer para o futuro, né, seria o que eu gostaria de chamar de guerra política total. Né? Por que eu digo guerra política total? Porque, olha, eu já disse que se você vê o rótulo da modernidade, é que existe o melhor regime político, é o regime democrático. As pessoas votam e a voz do povo é a voz de Deus e a voz do povo é que vai governar. Mas esse é o rótulo. Na verdade, não é bem isto que está a acontecer. Acho que vocês no Brasil têm um pouco noção disso, mas eu vou utilizar o exemplo americano, né? O exemplo americano, os republicanos têm tentado eleger um presidente conservador já desde a eleição do George Bush no ano 2000, e a história é quase sempre a mesma. O candidato fala boas coisas, mas quando chega para governar, aplica políticas liberais. E quando finalmente elegem um presidente que é mais ou menos conservador, que é o Trump, e que tem a plataforma conservadora, o que é que acontece? Os tribunais o impedem de governar e o sistema do Estado o impede de governar. Por quê? Porque há um esquema de poder teórico, né? Segundo a publicidade do fabricante, e há o esquema de poder real, que é as relações de poderes nos diferentes componentes da sociedade americana. E aquilo é um pouco como se fosse uma batalha. Porque o que é que se passa? Se dá às pessoas a noção que, olha, para vencer, tens que vencer a eleição, quando na realidade vencer a eleição é apenas um prêmio do consolo e o poder está em outro sítio. É um pouco como que aconteceu na Venezuela, a questão das Cortes Supremas. A Corte Suprema, enquanto os venezuelanos se focavam em derrubar o Hugo Chávez, a Corte Suprema estava a fazer muito mais danos que o próprio Hugo Chávez. Então, o que eu quero fazer é fazer uma espécie de manual da sacanagem política e ver quais são estes métodos de luta política que vão além da simples disputa eleitoral e como é que eles foram aplicados nos diferentes países. Porque eu ainda creio que pelo simples facto da gente ter apenas uma vida, né, neste planeta, todos nós só temos uma vida, e depois dessa vida a gente vai-se. Então, é injusto que nós não sejamos permitidos de viver essa vida de maneira livre. E, do ponto de vista político, viver essa vida de maneira livre seria ter algum sistema que seja realmente democrático, no sentido que a nossa vontade, o nosso parecer é tido em conta. Claro que não é só a questão da nossa vontade, porque nós estamos dentro de uma trama de relações, de responsabilidades, né? O pai tem responsabilidade para com o filho e tem que honrar essas responsabilidades porque você que trouxe ele ao mundo, né? Mas eu acho que ainda é o melhor sistema disponível de momento e com as novas tecnologias há uma possibilidade de a gente ter realmente a nossa voz ouvida. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que fazer um trabalho de desmascarar, né, esses falsos regimes em que se diz que a pessoa é livre, mas na prática a pessoa é submetida a tantas leis contraditórias que você é submetido a um poder que você nem sequer chega a compreender. Bom, meus amigos, eu falei muito. Acho que aqui seria mais esclarecedor se vocês fizessem perguntas e eu respondesse. Muito bom, Samuel. Eu tinha uma pergunta sobre a relação de Angola com Portugal. Como se deu a descolonização de Angola? Enfim, a história de Angola não conheço nada. Uhum. E
Então, talvez seria interessante se você falasse um pouco como foi, se foi violenta, se foi pacífica, como foi os governos a seguir, se foram melhores ou piores para Angola, e se existe algum movimento angolano que quer retornar para Portugal, a ser uma colônia de Portugal, se existe algum movimento monarquista que vê Portugal como uma saída para Angola. Ok. Bom, primeiro eu vou começar para explicar o que era Angola antes da colonização, né? O que é Angola durante a colonização e como se deu. Bom, quando falas da colonização portuguesa em Angola, muitas vezes se fala dos 500 anos, né? Só que 500 anos é apenas para Luanda e para alguns pontos da costa. Realmente, até antes da Conferência de Berlim, a penetração portuguesa em Angola não era limitada à costa e a alguns pontos no interior e estavam mais em relação de vassalagem e alguns pontos comerciais. A maioria do território angolano, talvez 90%, vivia fora do controle português e era mais uma relação comercial. Né? Tinha as caravanas que saíam da costa para o interior, compravam mercadorias e traziam para cá. Ou seja, havia uma influência econômica e cultural sobre alguns povos e simplesmente econômica para outros, mas não existe realmente 500 anos de colonização. Até porque quem estava no domínio português sempre tinha a possibilidade de pegar os seus pés e atravessar a fronteira para o domínio africano e escaparem-se da autoridade portuguesa. Bom, a colonização começa realmente com a Conferência de Berlim, em que Portugal tem que ocupar o território de Angola. Por quê? Porque a Inglaterra quer impedir que os alemães tenham acesso a terras férteis e a uma colônia viável em África. Então, o sul de Angola, especialmente, que fazia a fronteira com a Namíbia, era um ponto estratégico que tinha que ser ocupado pelos portugueses para evitar que caísse na mão dos alemães. Né? Porque imagina, os alemães em uma terra fértil vai multiplicar muitos escravos, né? Então, essa é a missão que Portugal recebeu, ocupação efetiva do território a mando dos ingleses. Bom, uma vez ocupado o território, você tinha várias elites locais com as quais os portugueses tinham que conviver. Tinhas uma elite que era luso-angolana, ou seja, que eram filhos de africanos com portugueses e que estavam totalmente, culturalmente assimilados à elite portuguesa. E tem também uma influência interessante do Brasil e de Portugal, porque tinhas um maçom português que foi exilado acho que foi exilado primeiro para Angola, e ele, exilado para Angola, criou umas lojas maçônicas cá, e depois o governador exilou ele para o Brasil, onde ele acabou por morrer. E isto acho que foi numa das revoluções republicanas que teve em Portugal nos anos 1820 a 1830. Ou seja, tens toda aquela agitação, né, da monarquia constitucional que influenciou um pouco a elite de cá. E depois tens umas elites africanas que são as elites dos antigos reinos africanos. Por exemplo, a elite dos Bakongos, a elite dos reinos do Sul. E são essas três elites que vão que vão ser a origem dos movimentos políticos, dos movimentos independentistas africanos depois de 1961. A elite, né, que era luso-angolana, é que vai dar, em parte, origem ao MPLA, né, que é agora o partido no poder, que tem essa influência dos constitucionalistas maçônicos portugueses. Depois, tens os Bakongo, do antigo Reino do Congo, que vai dar origem à UPA-FNLA, e terás a UNITA, que vai dar a elite dos Reinos do Sul, que vai dar origem à UNITA. Bom, a guerra, houve realmente uma guerra para a descolonização de Angola, e um dos motivos para a guerra foi a influência da descolonização no Congo. Porque como se dá a descolonização no Congo?
com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, você tem o mundo sobre um condomínio russo-americano. Então, tanto os russos como os americanos decidiram que eles têm que ter acesso direto aos recursos das colônias em África e na Ásia, por meio de países independentes, para que os países europeus não sejam mediadores nessa relação. Então, os dois tinham interesse de fomentar a independência dos países africanos. Então, tanto Moscou como Washington fomentaram os movimentos de independência no Congo, agora democrático, né? Por meio de movimentos que eram mais tribais do que políticos na altura, e a situação saiu fora do controle e aquela que se chamou a crise do Congo, né? Se vocês querem ver e perceber isto, vejam o filme O Último Comboio do Katanga. Aquilo era simplesmente a tropa africana se amotinou, as pessoas começaram a fazer motins, a saquear, a pegarem armas, a matar europeus em fuga e tudo mais. Então, foi um pandemônio. E por causa desse... desculpa, o nome do filme é O Último Comboio do Katanga, né? O Último Comboio do Katanga. Então, este pandemônio foi tal que os belgas, que tinham um plano de dar a independência ao Congo em 1980, viram-se obrigados a abandonar o Congo, né? E instalou-se lá o regime que depois desembocou no regime do Mobutu. Então, esta revolução violenta que viu os europeus a pôr-se em fuga em poucas semanas ou poucos meses, inspirou a UPA-FNLA. Por quê? Porque o presidente do Congo naquela altura era um Bakongo, o Kasavubu. Então, ele era um Bakongo e os Bakongos do Congo e os Bakongos de Angola, claro, são relacionados, faziam parte do antigo reino do Congo. Então, os Bakongos de Angola que tinham se exilado no Congo em 1913, de 1918, por causa de uma revolta falhada que eles fizeram, porque não queriam pagar o imposto predial urbano que os portugueses exigiam como forma de obrigar os africanos a trabalhar. É o seguinte, eles queriam que os africanos trabalhassem para os portugueses, mas os africanos alegavam que não precisavam trabalhar porque já tinham o que precisavam com suas lavras. Então, o português disse, não, você tem que pagar imposto por cada cubata, casa que você tem, e a única maneira de você ter o dinheiro para pagar o imposto é trabalhar para o português. Eles se rebelaram, e era também uma espécie de rebelião pela autonomia do Reino do Congo. Perderam a rebelião, foram para o Congo Democrático, que era belga na altura, e estes exilados, vendo o sucesso vendo que os seus parentes conseguiram a independência pelo uso indiscriminado da violência e da violência revolucionária, queriam fazer o mesmo em Angola, dizendo que não. E então fizeram um massacre, né, de maio de 61, né, em que mataram 3 a 4 mil, acho que 1.000 europeus e 3 a 4 mil africanos, estupravam mulheres e crianças, cortejavam as pessoas, né? Se encontravam os africanos, se eles não se juntassem aos rebeldes, matavam eles no sítio. Tudo que é europeu, cabo-verdiano, matavam. Então, eles tentaram fazer o mesmo em Angola, que criar uma situação de caos revolucionário e um pandemônio, com a esperança que os portugueses iriam abandonar Angola do mesmo jeito que os belgas abandonaram o Congo. Porém, o plano dele não funcionou e os portugueses decidiram lutar. Agora, estando os outros dois grupos políticos, naquele do Sul e de Luanda, vendo que os Bakongos iniciaram uma guerra, então foram obrigados, entre aspas, a também entrar na guerra para ter o seu pedaço do bolo caso a guerra fosse bem sucedida e os portugueses fossem obrigados a abandonar Angola. Então, e a situação é tão caricata e o que é que se passa? Os portugueses só fizeram a guerra total contra os Bakongos
por conta dos atos de terrorismo feitos em 61. Contra o MPLA e a UNITA, eles utilizavam tanto a violência como a lisonja. Ou seja, tinha elementos que estavam ligados aos rebeldes do MPLA, mas que faziam parte, por exemplo, do parlamento português representando Angola. E para a UNITA, você tinha oficialmente uma campanha militar contra a UNITA porque eram rebeldes, mas ao mesmo tempo a UNITA servia como de auxiliares para a guerra do exército português contra o MPLA no leste. Então era uma tática de dividir para melhor reinar e um exercício de equilíbrio. Apenas contra os Bacongos, apenas contra a FNLA, que era uma guerra total por conta dos crimes. Então, foi mesmo um episódio violento. Porém, apesar de ser uma guerra, né, o nível de violência não era tão elevado em si para a maioria das pessoas, né? Era um estado de guerra, mas não era... era uma boa altura ainda de se viver. A guerra realmente violenta e traumática em Angola acontece em 1974, quando, por conta do golpe de Estado que é dado pelos comunistas e por elementos direitistas em Portugal, né? Por quê? Porque eles queriam pôr fim à guerra colonial e que se decide que Angola vai ser independente em 1975, a bem ou a mal, então tens uma guerra civil entre a UNITA, a FNLA e o MPLA, e aí realmente é que a maioria da população vive o estado de guerra. Você tem refugiados em massa, 100 mil europeus tiveram que abandonar Angola, tantos africanos tiveram que abandonar Angola, e muitas coisas foram destruídas. Aí realmente você teve a guerra traumática. Acho que isso responde à tua pergunta. Foi um pouco longo, mas queria começar do início. Sim, sim. E como é a questão da relação com os portugueses hoje? Existe algum movimento que tenta se aproximar de Portugal ou a relação não é amistosa? Sim, desculpa. Sim, tem um movimento que se chama o MUN, e é o Movimento de União Nacional, mas acho que infelizmente eles estão mais para meme do que para movimento sério, né? Só valeu, hein, cara? Sim, porque olha, a bandeira deles é o blasão português, o hino é um hino assim super português, mas eles não conseguem explicar às pessoas o porquê que as pessoas têm que aceitar essa opção, né? Infelizmente, as opções políticas que são mais populares agora né, a ilusão da democracia, a ilusão revolucionária, né? Que se aplicar o socialismo um pouco mais, as coisas vão dar certo. E a relação com os portugueses, né, é uma relação de amor e ódio. Porque lembra que eu disse que a elite, o MPLA surge da elite luso-angolana, né? Então, eles amam Portugal porque tem digamos que é a origem ideológica e intelectual e histórica deles, mas ao mesmo tempo eles são obrigados a utilizar a retórica anti-portuguesa que foi utilizada para a mobilização da população africana durante a guerra colonial. Por exemplo, quando eles querem explicar a origem da corrupção em Angola, eles dizem que não, a corrupção em Angola surge da relação de inequalidade, de desigualdade jurídica durante o tempo colonial. Coisa assim, completamente fora do sério, né? Mas quando você vê pessoalmente, quando eles querem ir para a Europa, viver na Europa, eles preferem viver em Portugal. Aliás, muitos têm nacionalidade portuguesa. Interessantíssimo isso que está falando aí É uma dialética, né? Na qual eles usam um discurso anti-Portugal, anti-colônia, anticolonialismo, mas amam de fato, né? No fundinho do coração, gostariam de ser. É um modelo dialético que tenta destruir para depois se aproveitar, né? Cara, eu achei interessantíssimo essa tua palestra, tua apresentação. Principalmente a primeira parte que você vai fazendo um caminho de autoconhecimento, né? E
enxerga a possibilidade enxerga o que o teu contexto precisa. Por exemplo, aquilo que você falou, poxa, não tem ninguém para retratar a realidade aqui, né? Eu achei interessantíssimo isso. E bom, tem uma pequena alusão, uma pequena comparaçãozinha, né, que no grupo, na igreja, no grupo de oração a gente faz, né, que quando a gente está na igreja, a igreja é um lugar de luzes, ou seja, cada pessoa lá dentro da igreja tem 10 mil iluminados, todo mundo é iluminado. Só que a gente só tem luz quando vai para um lugar onde falta luz. A gente só percebe que nós temos luz quando estamos no lugar onde falta luz. No Brasil, por exemplo, tem muito intelectual de altíssimo nível, tudo aluno do Olavo. Eu não teria condição de escrever sobre a situação do Brasil como eles escrevem, já é muito. Mas você está procurando pessoas que escrevam, não procurou, né? E mal achou uma belga, né? Que testemunhou. Sim, uma belga. Então porque, você, olha, você tá num campo fértil, cara. Tá? Você vai. Me dá o teu autógrafo aqui que você já tá entrando pra história do teu país, bicho. Começa a anotar tudo. Começa a anotar tudo aí. É só isso que eu devo falar, entendeu? Você tá num terreno propício para fazer a tua luz brilhar, né? Você tem um remédio que esse país precisa, cara. Exato, obrigado. Olha, é mesmo isso. Porque, olha, eu até tento ter uma coleção de péssimos livros angolanos, ou seja, tem aquela história que o Olavo diz de livros necessários, né? Livros que deveriam existir, né? Sim. Então, eu procuro, por exemplo, procurei uma história militar de Angola, encontrei uma, mas não presta. Ou seja, não tens razão, há um terreno fértil, porque o que é que acontece aqui? Mesmo quando as pessoas encontram um assunto importante e tentam até escrever um livro sobre aquilo, falta a questão do rigor. Eu acho que este é algo mesmo para vocês no Brasil ou para qualquer sítio. A questão do rigor parece que é chato, mas é importante. Porque sem o rigor você fica um pouco a perder o teu tempo e a fazer perder o tempo das pessoas que estão a tentar se orientar no mundo, estás a ver? Acho que não vamos todos virar engenheiros, mas aquela apresentação do Olavo com vigor e tentar saber o porquê das coisas, acho que é muito importante. É uma coisa que me inspirou muito. Sim, com certeza. Nossa, cara, tô impressionado como você enxergou o teu país, como você enxerga o contexto atual, enxergou uma necessidade, né? E a história de Portugal também. Eu sei um pouquinho da história com a relação, porque eu sei que existe a CPLP, não sei se você conhece. Sim, sim. Mas o que um colega português criticou muito, a CPLP é uma coisa valiosíssima, surgiu da cabeça de um brasileiro, mas que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Mas digamos assim, a ideia que o meu colega me passou é um tesouro valioso jogado aos porcos, que deveria Exato. ser algo muito valioso. O próprio governo português não dá atenção, né? Não dá atenção, Veja, porque é valioso a língua portuguesa. Para entenderes um pouco o porquê disso, eu encontrei um livro muito interessante que é a teoria dos impérios na Idade Média. Lembra que eu falei do questão de cabina, né? Porque então eu fiquei a pensar, o que é que define um império? E parece ser engraçado, mas não há uma definição para os estudiosos de história. Eles não conseguem ainda ter uma definição fixa, porque são tantos fenômenos diferentes. Certo. Mas uma ideia que eu vi naquele livro que explica a questão de Portugal é que, às vezes, você tem parte da elite de um país que prefere destruir o potencial do país desde que eles recebem algumas migalhas de um poder imperial. Para Portugal é a União Europeia. Então, eles preferiram amputar Portugal das possibilidades das colônias ultramarinas a troco de migalhas de Bruxelas. Entendi. Sabe? Mas agora, o que acontece?
Eu quando digo Tens isso... esse livro? Desculpa interromper. Tens o nome desse livro? Sim, tem o nome do livro. Eu vou ver aqui no meu Amazon o título em francês e coloco no chat. Isso. Sim, mas olha... Ou põe no WhatsApp depois. Fiquei Eu vou no WhatsApp. interessantíssimo. Sim. Mas agora, eu quando digo isso, né, até teve um amigo que me perguntou, mas Samuel, você é lusotropicalista? Não, lusotropicalismo é uma palavra. Você tem que dizer especificamente o que é que você quer dizer. Mas enfim, as pessoas não percebem por que eu digo isso. Porque eles acham que você quando diz isso, está a ser um supremacista português e achas que Portugal tem que colonizar esses países todos para sempre. Mas a verdade é que Portugal não podia manter a mesma relação, né, de superioridade eternamente. Por uma simples questão demográfica aqui. Portugal tinha 8 milhões de habitantes e até 1980 só mesmo Angola teria 10 milhões de habitantes. Sim. E quando você soma Moçambique e as Guinés, então terias 8 milhões de portugueses e 30 milhões, 40 milhões de africanos. Então, o simples fator demográfico obrigaria Portugal ou a largar o pedaço ou a ter uma relação mais parecida com a que a Inglaterra tem com os países do Commonwealth. Né? Uhum. Porém, o que é que o golpe comunista fez é simplesmente amputar por total. Né? Cortar todo tipo de relacionamento, todo tipo de contacto com esses países e virar simplesmente uma província de Bruxelas, está a ver? Sim, entendi. Poxa, isso é interessantíssimo, cara. Agora, tem mais um tema que tem a ver com Portugal, Angola e o Brasil, que acho que não é muito estudado, é a questão da independência do Brasil. Porque tem um grupo que se chama Nova Portugalidade no Facebook e tem um senhor de lá que fez uma boa análise, que é a questão da independência do Brasil. Né? Eu sei que é um pouco... vocês não vão gostar, talvez, né? Mas é o seguinte... É independência porque queriam liberdade ou foi independência porque era a necessidade dos ingleses de se livrar de um potencial adversário, estás a ver? Porque Que seria o Portugal? Brasil não era... Não percebi? Seria Portugal, então, esse adversário? Sim, porque o adversário, né? Porque os ingleses já se livraram de Napoleão, a Rússia estava fora de jogo, né? E o único adversário potencial era Portugal. Porque o Mas Brasil isso não era uma... essa história é conhecida, é verdade. Se não fosse um diplomata inglês em Lisboa, que foi ele que recebeu a independência de Portugal. E depois os portugueses, que ficaram sabendo mais tarde, a independência do Brasil, né? E tiveram que aceitar, porque Portugal é submissa à Inglaterra há 700 anos. Mas essa história é interessantíssima. Sim, eu me interessou muito porque você vê que depois Portugal é subcontratado, né, para travar os alemães, criando a colônia de Angola, né? Entendi. A colônia de Angola moderna. Claro que já existia antes. Mas agora, essa questão da guerra política total, né? Porque isto está a me interessar porque como eu já disse, eu gosto de acompanhar a política americana e acompanhar a política brasileira como se fosse o caso do Bolsonaro. Então vejo o paralelo que é mesmo isso, ou seja, é como se fosse uma batalha, né? Acho que todos já leram o Sun Tzu, né? Sun Tzu diz, olha, você tens que fazer pensar ao teu inimigo que ele tem que atacar o teu ponto, ele tem que atacar um objetivo secundário e você vai atacar a jugular. Né? Acho que a política eleitoral moderna é um pouco isso, né? Um jogo sujo. ou estou delirando? Se estou delirando, me digam que eu estou delirando. É exatamente isso. Aproveitando um pouco mais, eu não sei se você saberia me dizer qual a influência do comunismo, porque a impressão que a gente tem de fora é que, assim, com exceção dos reinos muçulmanos, né, Argélia, Marrocos,
todos os países da África têm alguma relação com o comunismo, ou são ditaduras comunistas mesmo, ou são repúblicas democráticas, mas que são extremamente influenciadas, né, pelo comunismo. Como se deu essa influência comunista na África, nos países africanos? Foi algo assim, foi um projeto de Moscou, algo que a União Soviética fez para poder implantar agentes nos países e fazer a revolução? Sim, ou seja, foi um projeto não só de Moscou, como foi um projeto de Washington. Mas antes de ser um projeto das duas coisas, já tinha a influência pelo simples facto que, acho que naquele período de 1850 até 1920, né, você tinha uma certa supremacia das ideias comunistas, né, no Ocidente. Acho que é. E então, durante esse mesmo período, era o período em que as elites, né, as elites locais que os países europeus precisavam para governar as colônias, estavam a se formar no Ocidente. Então, era uma simples questão de que eles adotaram o comunismo ambiente que eles já encontraram lá. Então, esta é a primeira fonte. A segunda fonte é que mesmo Moscou patrocinava em partes os congressos pan-africanos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e fazia sempre congressos em que convidava a juventude de países que eram colônias na altura. Então, acho que é para esses dois lados. E mesmo os americanos também tinham programas de bolsas de estudos para jovens das colônias, que também serviu para financiar e para treinar essas pessoas. Então, acho que essas são as duas fontes. Sim, interessante. E depois tem a outra questão, que é a seguinte: o comunismo é conveniente para as ditaduras, né? Porque não é simplesmente o comunismo formal, mas aquilo que o Olavo diz, né? A união do poder, o poder político se acapara o poder econômico, né? Então, se tem situações em que não tens uma cultura ou um povo que seja maioritário e que tenha a cultura de gerir um território vasto com diferentes povos, então é mais conveniente eles terem uma ditadura. Se ele vai ser uma ditadura, que tal também ele pegar o poder político em mão? Então, a necessidade encontra a ideia perfeita. Você vê, é o mesmo esquema que você ainda tem em Angola até hoje, né? Quem tem o poder político tem o controle quase total do poder econômico. Mas o que é que eles fizeram? Eles, em vez de ir pelo socialismo teórico, né, que é o comunismo teórico, o Estado tem que fazer tudo, eles deixaram aquela parte dos serviços públicos que dão muito trabalho e não dão lucro, e ficam só com as partes mais lucrativas da economia. E o resto deixam para a iniciativa privada. Sim. Bom, eu não tenho mais perguntas, eu acho. Acho que se querem mais uma coisa sobre Angola, podem perguntar. Eu fiquei a dúvida sobre esse livro do Empires. Eu tô achando aqui no Amazon, tá em francês, Os Impérios, né? Antiguidade, Idade Média, Análise Comparada. Será que é isso aí? Sim, Então sim, tá é bom. mesmo este, é em francês. Ok. Bom, eu também não tenho mais pergunta, mas olha, eu tô impressionado. Eu agradeço muito a sua exposição, viu? Foi muito interessante mesmo, viu, Samuel? Obrigado. Pô, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cleide, não vais fazer uma pergunta? Eu até comentei agora aqui no chat que eu fiquei meio impressionada com a história de Washington também se incentivar o comunismo em países africanos. Está um pouco baixo, não estou a ouvir mais.
ela perguntou como que foi essa história de que o Washington também incentivou o comunismo na África, né? Porque a hora foi pela União Soviética, mas também foi pelos Estados Unidos, Washington. Sim, É isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Mas agora, o fomento americano não era diretamente pelo comunismo, era simplesmente o fomento de qualquer movimento armado que pudesse derrubar a autoridade colonial. Porque você vê, por exemplo, os americanos deram armas e dinheiro ao Walden Roberto, né, da FNLA, e à UNITA, do Jonas Savimbi. Mas se você vê a ideologia do Savimbi, é a ideologia socialista comunista. O Savimbi até foi maoísta. E a UPA, a FNLA, quase que não tinha uma ideologia certa, porque no fundo eram aristocratas bacongos, né, que queriam voltar a ter o poder. Mas eles, qualquer tipo de ideologia socialista, eles usavam como se fosse necessário. Então, não é diretamente promoção do comunismo, mas dar armas e dinheiro a quem está disponível a lutar, seja ele comunista ou não. Mais ou menos como aconteceu nas repúblicas islâmicas, né? De fomentar movimentos revolucionários para poder tirar alguém do poder. Sim. Sim, o esquema é um pouco esse. Porque você vê, se não houvesse as independências, como é que a União Soviética e os Estados Unidos, que eram depois da guerra, as duas superpotências, poderiam ter acesso, por exemplo, aos recursos de Angola, de Moçambique ou do Quênia? Eles tinham que tratar com os países europeus derrotados na guerra. Está a ver? Então, porque no fim da guerra, o facto é que os americanos são o poder militar atrás do Ocidente e os russos são o poder militar no Oriente. Era uma simples questão de os europeus já não eram necessários, então tinham que ser tirados do caminho. Eu acho que aconteceu algo similar em Cuba também, né? Sim, em Cuba também. Não diziam que o Fidel Castro não era comunista. Pois é. China também é um pouco isso, né? Os serviços americanos ajudaram o Mao Tse-tung até quase o último momento, né? Só não entregaram Taiwan, acho que por uma questão de dividir para melhor reinar. Porque você vê, uma das coisas interessantes na teoria dos impérios é o conceito do condomínio, né? Porque estamos muito habituados com a questão do poder absoluto. Mas você vê entre o Império Persa e o Império Romano, às vezes eles tinham províncias que eles tinham em condomínio, como a Armênia, por exemplo. Ou seja, os dois concordavam. Eu não consigo mais ver a Cleide. Sim, os persas e os romanos concordavam que a Armênia tinha que ter um rei, por exemplo, que não tinha que ser demasiadamente pró-romano ou pró-persa. Tá vendo? Então, um pouco da mesma situação acontece no mundo moderno. Os russos americanos concordavam que os europeus não podiam ter o domínio nas colônias, só discordavam em um ponto: quem vai ter o poder absoluto entre os dois. Mas para ter o poder absoluto entre os dois, o primeiro passo é retirar os europeus do caminho. Cleide fez uma pergunta, não consegui ouvir. Eu estava com fone, por isso que vocês não ouviram. Pode Não, fazer agora. eu fico fazendo várias conjecturas enquanto você fala, porque fico assim, por um lado, a partir do pouquíssima coisa que eu conheço, tentando fazer conexões, né? E com a própria história do Brasil também. Essa coisa, por exemplo, que você falar do Washington incentivar essa coisa toda, né? De conflitos e tal, para tirar alguém do poder. Eu lembrei que na época da ditadura se falava muito que os Estados Unidos teriam ah, financiado a ditadura e tal.
e depois se viu que não, né? Assim, foi meio uma coisa mitificada. No caso do Brasil, né? Agora não tenho a menor ideia do que você que está por dentro aí dessa história toda em relação aos países africanos, né? Parece que eles, então, os Estados Unidos sempre foram atuantes nessa coisa mesmo de, de golpes, de incentivar a quebra de governos e golpes. Sim, e veja, por exemplo, essa história que comentaram ou financiaram o golpe no Brasil é um pouco caricatural, né? Acho que é propaganda de esquerda. Mas vou dar um exemplo do que aconteceu em Angola para você ver que, às vezes, essa relação entre os americanos e os russos, às vezes, é mais pragmática e mais complicada do que as pessoas fazem. Por exemplo, em Angola, antes da independência, tinhas em Cabinda instalações petrolíferas americanas, financiadas e operadas por empresas americanas. E, com a independência, né, você, claro, tiveste uma intervenção sul-africana pro-ocidental que tentou impedir que os comunistas tomassem o poder e tiveste uma intervenção cubana para que os comunistas tomassem o poder. Quem venceram foram os comunistas. Porém, eles não tiveram a coragem de retirar as empresas americanas que estavam em Cabinda. Então, você tinha empresas americanas em Cabinda explorando petróleo que serve para financiar o regime comunista em Angola e que são protegidas pelas tropas cubanas de Fidel Castro e estão em conflito com os americanos no Caribe e na América Latina. Ou seja, os dois impérios viram que não adiantava, que eles perdiam mais com uma guerra total por causa dos campos petrolíferos, chegaram a um meio acordo de cavalheiros, porque bastava destruir as instalações petrolíferas e Angola estaria perdida. Por isso que os sul-africanos, depois, quando tiveram em guerra direta com os cubanos em Angola, eles viram que não. Eles tentaram destruir as instalações petrolíferas, porque destruindo, tirava o financiamento dos cubanos e os cubanos teriam que sair de Angola. Só que os americanos não deixaram e os sul-africanos fizeram uma operação que falhou. Então, você vê, às vezes há arranjos entre os dois, porque o confronto total, a guerra total, é mais dispendiosa. E você falou também que os Estados Unidos teriam ajudado Mao Zedong, é isso? Sim, acho que tem. Sim, eles ajudaram Mao Tse-tung, porque primeiro era no quadro da resistência aos japoneses, né? Depois, quando houve a transição do fim do domínio japonês, depois do fim do domínio japonês, houve a guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas, e acho que era o Departamento de Estado favoreceu os comunistas durante esse confronto, além dos próprios russos. Que merda, hein? Pô. Sim. Assim, é uma contradição abismal. Mas é um pouco a questão do aquilo que o Olavo diz, né? Quando você fala os Estados Unidos, né, é um país, né? Mas nos Estados Unidos quais são os agentes históricos que estão em competição, né? Então, tinhas uma penetração comunista dentro dos Estados Unidos e tinhas interesses nos Estados Unidos para quem a China ser comunista era benéfico para eles, né? Por exemplo, acho que o mesmo pessoal que investiu para a União Soviética se tornar a segunda potência do mundo, acho que tinha um pouco a mesma ideia com a China. E agora a China está engolindo a todos nós. Está mesmo. Nós estamos a dever 30 bilhões de dólares aos gajos, então. E você vê, essa questão da China, porque todo mundo fica a falar do perigo americano, né? Sim, os americanos podem destruir qualquer país no mundo, podem derrubar muitos governos, mas uma coisa que os americanos não podem fazer, que os chineses podem fazer, é colonização efetiva de países. Porque a China tem uma política agora são 2 crianças por casal, né? Mas basta eles irem para uma política de 3 crianças por casal ou 4 crianças por casal,
Então, eles podem ter um excesso demográfico de 50 milhões de pessoas que eles podem meter em qualquer país do mundo e mudar a relação de força interna, né? Sim, eu até estava vendo algumas manifestações em alguns países africanos contra a colonização chinesa, né? Porque as empresas chinesas vão comprando tudo e havia um protesto porque a relação estava muito ruim com as empresas chinesas, né? Sim, a relação é mesmo muito ruim, porque o chinês, de preferência, ele quer trabalhar apenas com os chineses, por uma questão de eficiência, né? Eles têm um regime de trabalho e uma eficiência que é muito superior ao que nós temos aqui em África, né? Então, ele só quer trabalhar com os chineses. Porém, para os africanos, isso é como quem diz, estão a fazer um churrasco, mas não estão a me convidar e a casa é minha. Então, o governo obriga eles a contratar africanos e há quase sempre conflitos por causa do ritmo do trabalho, por causa do pagamento de salários e coisas parecidas. O último caso foi na Zâmbia, em que mataram os donos de uma fábrica chinesa e incendiaram a fábrica. Suspeita-se que tenham sido os trabalhadores. Caramba. Sim, porque também o que é que se passa? É que eles ocupam quase todos os setores da economia. Além das grandes empresas, lojas, restaurantes é claro que ainda não, né? Mas lojas, pequeno comércio, até aquilo que nós chamamos de zunga, né? Que é aquelas pessoas que andam pelas ruas a vender coisas, né? Até vendedores de bolinhos informais na rua. Tinha umas alturas que até tinha chineses fazendo isso. Será que eles Então estão tomando... Diga? Será que eles estão também nas indústrias, aquelas de cunho essencial, a indústria de energia, de transporte, de fornecimento de água? Será que os chineses estão assim também na Angola? Porque no Brasil estão. Em Portugal também. Aqui também estão. Só não estão na indústria petrolífera porque é reservado, né? É reservado aos países ocidentais. Construção de barragens, a rede elétrica, transporte, acho que distribuição de alimentos é mais reservada aos árabes. Então, mas estão a tomar muita parte da economia. E parece que na China eles estão, assim, vi alguma coisa na internet de racismo dos chineses com negros, de estarem, eu vi cenas de, assim, pessoas não poderem entrar em shoppings, por exemplo, mas depois eu soube notícias de gente sendo morta mesmo, não sei se é verdade. Olha, eu não sei. Essa de não entrar no shopping, eu acho que eu vi, mas não sei se tem a ver com a questão da prevenção ao coronavírus, né? Ao Covid. Porque eles alegavam que os africanos não estavam a respeitar as normas e por isso eles tinham que proteger os fregueses chineses, né? Certo. Mas, é claro, eles não... Ou seja, o tipo de imigração africana que você tem na Europa e mesmo na América, você não pode ter na China. Eles não vão admitir que os africanos vão lá e se tornem cidadãos e tenham filhos lá e vivem lá, não. Eu acho que há um pouco de falta de reconhecimento desse facto do nosso lado. Por exemplo, tem um sul-africano branco, né? Um desses africanos que casou com uma chinesa e vive na China. Então ele diz que, olha, quando a polícia foi para a casa dele por uma questão imigratória, chegaram já primeiro, chegaram agressivamente para o interpelar, porque como posso dizer, a ordem deles de serviço dizia que eles vão lidar com o africano. Mas quando chegaram lá e viram que era um branco, então mudaram um pouco de sotaque, tá vendo? Mudaram um pouco de modo de atuação. Sim. Isso tem a ver um pouco com a questão da estranheza, né? São chineses, eles acham que africano é estranho, não conhecem. Acho que é um pouco isso.
Peço licença a todos os amigos, eu preciso me retirar, minha família tá pedindo por causa da hora já. E Ok, tá bem, um abraço. muito obrigado, viu, Samuel? Força aí, um abraço. Tenha uma boa semana, pessoal. Tchau, Obrigado, você Eduardo. também. Bom, pessoal, eu também estou precisando ir. Ah, foi muito bom, Samuel. Muito bom mesmo. Ok, muito obrigado. Bom, um abraço aí. Cleide, Nossa. também vais vazar? Eu acho que sim, viu? Estamos aqui em franca atividade, estou bem cansada, mas eu queria só dizer que, com todo esse conhecimento que você tem aí, é, difícil vai ser talvez escolher um foco, né, para escrever, mas que você tem potencial assim para muita coisa, isso é muito é bem claro, assim, eu espero que você se concentre aí e meta bala. Tá bem, vou tentar fazer isso. Bom, um abraço aí, feliz noite a todos. Obrigado. Um Abraço. abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal, todos. Boa semana. Boa noite. Tchau.